Abre aspas. O momento em que achamos que sabemos algo é o momento em que perdemos a conexão. Esta frase é do David Scheidel e eu escolhi porque, apropriadamente, me parece que ela representa muito o convidado que eu trago aqui hoje, que é um eterno aprendiz, que gosta muito de estudar, está sempre procurando novidade e é uma pessoa extremamente interessante para a gente trocar umas ideias e conversar por aqui. Então, eu fico bastante feliz de trazer hoje o Mário Donizete. Então, eu vou apresentá-lo para vocês e olha só que privilégio nosso de poder trocar uma ideia com ele. Bom, o Mário Donizete de Souza, ele é natural do Principado de Jacareí, São Paulo. Preciso lhe dizer que é do lado da cidade onde meus pais moram, Mário. Ele é argentino e chileno de coração. É esposo da Ana Paula, é pai do Mário Augusto e da Júlia. O Mário ele é graduado em Ciências, em Filosofia e mestre em Gestão Integrada de Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. Há 3 décadas, ele está ocupando posições executivas associadas às áreas de sustentabilidade e recursos humanos, com bons amigos, bons resultados e boas histórias na empresa. Sempre, né, Mário? Sempre com boas histórias, né? Boas histórias são fundamentais. Sim. São fundamentais, muito bom. O Mário, dentre outras empresas, passou pela Roll and Rest, General Electric, Monsanto, Arauco, a Fining, Caterpillar e a Grupo Renault, atualmente Grupo Renault, né? É isso mesmo. Muito bom, seja muito bem-vindo aqui com a gente e é um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, viu, por conseguir um espaço na agenda para falar com a gente. Não, Adriana, o prazer é meu. Você sabe que essa história de principado, né? História de principado, você que conhece bem a região, nós somos da mesma área geográfica, vizinhos ali. Ele começa com uma questão mais conceitual, mais filosófica, né? Que é você valorizar as suas raízes, né? As raízes são importantes, aquilo que levou os nossos pais a decidirem viver em determinado lugar, os meus momentos de convivência num contexto particular, mas então ele tem essa importância mais conceitual, mas ao mesmo tempo, não é? Esse conceito foi cunhado com alguns amigos que compartilham de uma delinquência humorística parecida com a minha. Esse assunto acaba evoluindo, né? E aí a história do Principado acaba suscitando discussões hoje, como, por exemplo, quando é que Jacareí vai se candidatar a sediar uma Olimpíada, quando a gente vai optar por ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, e quando tem algum tipo de incêndio ou acidente na cidade, a gente se preocupa se não é um ataque terrorista extremista, pela importância geopolítica da cidade, né? Chegou a esse ponto. Né? Por isso merece, de fato, o nome de Principado, né? Exatamente. Veja só, então temos um ilustre, né? Um ilustre cidadão do Principado de Jacareí aqui conosco. Isso não é pouca coisa, não. Muito bom, Mário, muito bom. Eu convidei você por 2 razões assim, importantes, né? Primeiro, porque eu admiro muito o teu trabalho, o teu profissionalismo e como nós já fizemos um processo de coaching juntos e conversamos bastante coisa, dentre outros projetos, eu entendo bastante a forma humana como você lida com os desafios profissionais, né? E o segundo, pela tua larga experiência nessas empresas nacionais e multinacionais, e também pela variedade de atuações que você tem. Ela é bastante sistêmica a tua visão, é tipo visão de drone, assim, né? Você consegue ver de cima essas percepções. Eu queria antes, porém, que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional, assim, para as pessoas entenderem como começou essa sua estrutura e como é que você chegou até aqui nesse momento, assim? Sabe que eu sou uma geração X raiz, né? Ou seja, eu comecei a trabalhar na década de 80, né? Certamente muitas pessoas que ouviram a nossa conversa não tinham nascido nessa época, é um outro mundo pré-internet, né? Eu trabalhei metade da minha vida na indústria química. Curiosamente, que é um assunto que a gente também comentou previamente, eu consegui escolher a minha profissão, né?
na área de segurança, saúde e meio ambiente, as áreas de sustentabilidade, especialmente na década de 80, antes de elas serem conhecidas como áreas de sustentabilidade, as pessoas chegavam por acidente, tipicamente por acidente. Tá? Engenheiros, médicos, eventualmente psicólogos, tinham algum tipo de interface com essas áreas e chegavam por demanda do negócio naquele momento, década de 80, quando as indústrias químicas tinham problemas seríssimos associados a acidentes graves, a área de segurança ela se desenvolve, a área de meio ambiente também se desenvolve fortemente na área química, primeiro pelas grandes catástrofes vividas, especialmente na década de 70, década de 80, o pessoal vai se lembrar das principais, sendo que uma das que mais se destaca é Bhopal, acidente na Índia com milhares de mortos. Isso levou a indústria química a ser ranqueada como um dos péssimos vizinhos. Né? E a própria liberdade de operar das indústrias químicas estava em risco, então elas decidiram optar por investir, elas entenderam a importância de garantir a sua liberdade para operar e investir em assuntos que futuramente seriam conhecidos como sustentabilidade. Meu pai trabalhou em indústria química durante toda a sua vida, e sofreu acidentes do trabalho, e amigos deles sofreram acidentes graves, e eu já muito cedo entendi a necessidade e a importância de trabalhar nessa questão, e é uma coisa que me apaixonava por isso, né? Na questão de evitar dor e sofrimento. Né? Segurança no trabalho nada mais é do que evitar dor e sofrimento. Ela se correlaciona com outras áreas de sustentabilidade, a meio ambiente, saúde, mas o foco principal dela é isso. Né? Então, eu acabei ficando em dúvida sobre engenharia, sobre meio ambiente, sobre engenharia ou medicina, que seriam áreas mais específicas associadas a isso. Mas no ensino secundário, eu acabei assistindo uma palestra de um médico do trabalho, Dr. Celso Paiva Ferreira, com quem eu tive o prazer de conversar esses dias, tem 83 anos. Sério? Uma sumidade na área, dos primeiros profissionais a trabalhar com higiene ocupacional no país, e justamente me apresentou os alunos da época o conceito de higiene ocupacional, que é um dos ramos da área de segurança do trabalho. E ali eu consegui casar as duas coisas, né? Aquela vontade, aquela vocação, o interesse que eu tinha de buscar trabalhar com a área e justamente a questão mais científica, que é uma das coisas que me apaixonava e que me foi apresentada então pelo Dr. Celso. A partir daí eu orientei a minha carreira para isso e comecei a trabalhar na indústria química junto com o próprio Dr. Celso e desenvolvi todo o meu... A primeira etapa da carreira foi muito mais técnica, foi muito mais de educação, de aprendizado técnico. Os meus 10 anos na Homenhaus, que é uma empresa que tinha instalações de Jacareí, e daí eu acabei saindo para outras empresas, porque também a experiência múltipla me chamava a atenção. Eu comecei a trabalhar com várias pessoas e ter contatos de network, alguma coisa que me interessava muito também, outros profissionais, outras realidades, e entendi que ter outras experiências era importante. Então, eu fui a um projeto na General Electric, de 2 anos, que é um projeto de naquele momento foi a GE voltando ao Brasil depois de muitos anos fora e fazendo a entrada justamente pela aquisição da antiga DACO Fogões, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Hélio Matar, que hoje é o presidente do Instituto Acatu, que foi um aprendizado absolutamente brutal para mim, mas em seguida voltei à indústria química, voltei muitos anos de Monsanto, onde eu tive minha primeira experiência de ser expatriado, fui para a Argentina, e digo que sou argentino, chileno de coração, argentino primeiro, porque foi a primeira experiência internacional, e uma das características que eu acho importante, ou pelo menos que eu reconheço que foi importante nos meus processos de experiências nacionais, é que eu realmente não fui expatriado. Eu e a minha esposa, nós consideramos a hipótese de viver como locais. Não é? Olha só. Participamos de atividades comunitárias, nos envolvemos com a cidade, com coisas que, como se nós estivéssemos na cidade natal. Então, viver essa realidade foi super interessante, isso transformou a nossa vida. Não é? Tanto é que nós hoje não consideramos a hipótese de não voltar a morar fora de novo. Acho que morar fora e estar buscando novas experiências acaba sendo algo que para a gente faz muita falta. Demorou para a gente sair de Jacareí, mas depois que a gente saiu, é difícil voltar para o Principado, agora não sei para visitar. E os argentinos, curiosamente, eles são muito parecidos com a gente. Né? Existe um povo que é parecido, até por isso a gente tem toda essa rivalidade, porque eles são muito parecidos com a gente.
né? E quanto mais você entra na rotina do argentino, mais você nota que eles são muito iguais a gente. Então, minha filha nasceu lá, então eu tenho um carinho muito especial, tenho muito bons amigos lá, ficamos 4 anos e foi um prazer. Foi justamente naquela época que nós tivemos uma situação muito particular na Argentina, que foi na época que saiu Menem, entre o De la Rúa, teve todo o processo da saída do De la Rúa, Corralito, não é? Que foi todo aquele processo do arresto do dinheiro. Então foi uma experiência de vida absolutamente fantástica e difícil, porque foi um momento muito difícil para os argentinos em geral, mas como experiência de vida, passar por isso e passar isso junto com o pessoal lá foi realmente interessante. Também esse é um ponto importante. Toda vez que alguém tem uma experiência, tem a possibilidade de uma experiência de morar fora, é muito fácil não se envolver localmente, não se até muito confortável, mas buscar esse envolvimento traz resultados super importantes. Interessante, né? É uma outra, você navega pela experiência profissional, mas com outro viés, né? Porque você falou que se envolveu em ações com comunidades e tal, então você acaba que tem uma percepção da realidade diferente, né? Olha, tem de coisas tão simples, por exemplo, como aprender a fazer churrasco. Porque a gente pensa que a gente sabe fazer churrasco, mas quem sabe fazer churrasco é argentino. A gente, não é? Eles não entendem de outras coisas, mas tem coisas que eles são melhores do que a gente, né? A gente aprende com eles e ensina coisas também. Até a entender como funciona toda a dinâmica social, a história, e você nota que, na verdade, as pessoas são muito parecidas, como a gente já sabe que elas são mesmo, mas certas características da história, do contexto local, os levou a serem ou seja, a se comportarem em determinada característica. Entender isso, né? Entender isso é rico, é super rico. É fora de série. E te permite, especialmente quando você aplica isso em projetos e você tem que efetivamente armar times que funcionem, né? Entender essas diferenças entre as pessoas, suas experiências, os backgrounds, as suas histórias de vida, os seus contextos. Isso te permite falar no mesmo idioma. E falar no mesmo idioma não é só falar a mesma língua, né? Ou seja, é entender também todo o contexto, não é? E saber como é que o pessoal reage, como o pessoal se comporta, por que eles se comportam assim. Então, naturalmente, é muito difícil ser absolutamente fluente nisso, mas entender essas nuances, ou pelo menos se esforçar para entender, já é alguma coisa que as pessoas valorizam muito, né? Você sabe que eu queria, só cortando você um pouquinho, eu queria aproveitar esse ensejo, porque isso tem tudo a ver com o teu talento número 1. Olha que interessante. Eu vou contar para o pessoal os teus 5 talentos aqui. Vamos falar de intimidades. Claro. Eu vou contar os teus talentos. Talento número 1, contexto. Olha se não é isso. Essa capacidade de olhar para a história, para entender esse pano de fundo, entender todos os processos envolvidos para a tomada de decisão. Quem tem contexto costuma notoriamente fazer isso com propriedade. Então, é muito interessante que o teu talento número 1, inclusive, impacta na maneira como você vive culturalmente numa cidade e também na tua carreira. O teu talento número 2 é organização, é uma organização mental, é tipo um mapa mental que você sabe etapas e processos. O teu talento 3 é foco, você é uma pessoa de aprofundamento. O talento 4, responsabilidade, se deu o fio do bigode, vai até o fim, custe o que custar. E o talento 5 é relacionamento, então você adora aprofundar também, conhecer o outro, saber mais do outro. Então, me parece, e você me corrija se eu estiver errada, que a maneira como você funciona, suas sinapses, elas dizem muito respeito da maneira como você agiu como uma pessoa morando fora do país e o impacto positivo que isso teve na tua carreira. Não tenha dúvida. O divertido dessa história inteira é que você, enquanto você não entende bem os seus talentos, você absolutamente age quase que de maneira instintiva, porque o processo é assim, não é? Mas não de maneira eficiente, não é? Sim. Então você é assim, porque você é assim, mas você não tira o máximo do proveito de todo esse processo. No momento que você se aprofunda um pouco e você entende que realmente você é bom naquilo, e começa a entender por que você é bom naquilo, você tem a oportunidade de eficientar essa coisa, não é? Exato. Então, a história do contexto, para mim, sempre foi importante. Mas, a partir do momento que eu entendi que eu era realmente talentoso nisso,
que eram, eu até brinco com a minha esposa, com o pessoal, eu sou um homem de poucos talentos, mas alguns são bons, né? Então, o talento do contexto, depois que eu entendi o quanto é importante, o quanto eu usava instintivamente, eu pude passá-lo a usar de maneira mais metodológica, né? Eu fiz melhor uso deles, né? Eu entendi a importância e investi mais tempo nisso. Então, quando muita gente lê sobre isso, não valorize seus talentos, realmente vale mais a pena se esforçar nisso. É uma questão absolutamente lógica do processo, né? Então, eles são inatos, ou seja, ou eles estão ali, ou foram desenvolvidos, mesmo que sem muito método, mas no momento que você os conhece e pode aprofundar, o resultado é brilhante, absolutamente brilhante. E tirar benefício dessas coisas que você já faz bem é muito mais simples, não? Você requer muito menos energia, você faz com mais prazer, na verdade. E você sabe que tem uma coisa interessante do talento, para a gente continuar falando da tua carreira, que é assim, por exemplo, a gente quando percebe que tem um jeito como o nosso cérebro funciona, essas sinapses, né, o seu jeito de ver o mundo, de sentir o mundo e, por sua vez, se comportar em relação a isso, é o que traduz essa forma de você funcionar, né? Como as suas sinapses funcionam. Digamos que o talento contexto, vou pegar o primeiro aqui, que é o que você contou da história, a gente pode ter o talento e não usar, alternativa A, o que é Uhum. uma pena, porque você tem lá uma preciosidade e não está fazendo uso. Exato. Alternativa B, você começa a usar, mas usa em favor próprio apenas, a gente chama Uhum. de talento imaturo. Então, o contexto, o cara estuda história, pesquisa, mas é em benefício próprio. Claro. E vamos chamar de uma evolução do talento, ou quando ele vira ponto forte, é quando o teu contexto, além de beneficiar você mesmo, beneficia o outro. E quando você fala que faz parte de comunidade, que usou isso na tua interação com as equipes e os times na empresa, é notório a utilização desse talento de uma maneira muito mais evoluída, como ponto forte. E isso que é legal, né? Eu acho que existe talvez a nossa geração tenha sido beneficiada, não tecnologicamente, porque ela terminou sendo porque a gente passou por todas essas mudanças, a gente teve que conviver com todas elas. Mas como a gente viveu num momento pré-internet, as relações pessoais eram muito importantes, não é? Eram cruciais para o processo. E eu aprendi, felizmente, com meu pai, com minha mãe, isso foi um aprendizado brutal que eu tive com eles, é importante de valorizar as experiências dos outros, não é? Você pode não concordar com elas, ok? Você pode não concordar, mas escutar, ouvir, não é? Ou seja, dar atenção merecida, isso tem um tremendo valor e fazer naturalmente um sentido crítico disso, não é? E você vai usar aquilo que você entende que é apropriado ou não. Então, esse processo foi meio natural para mim, não é? Desde o começo, eu tenho um prazer danado de conversar com pessoas com mais experiência, com mais tempo de casa, com mais história. Não necessariamente a gente aproveita tudo, nem tudo que o pessoal faz é correto ou é bom, mas ter passado por isso é absolutamente importante, não é? E uma das coisas que eu aprendi também muito cedo é que em cada pessoa você encontra alguma coisa que te serve, não é? Ou seja, Sim. mesmo que seja pontual, mas você encontra alguma coisa que a pessoa é muito boa, ou fez muito bem, ou fez muito mal, que te permite aprender com isso, não é? Então, eu terminava fazendo isso como um processo pré-entendimento do que era o talento de contexto, não é? Intuitivo. Só que quando eu entendi a importância, não é? Eu já tinha a questão já de fazê-lo de maneira orgânica bem armada, não é? Então deu para aplicar um pouco mais de método numa coisa que já me dava um baita prazer, não é? O prazer importante de conversar com as pessoas, entender e buscar usar isso. E conversar com as pessoas, buscar dar atenção, é um pouco do mínimo que a gente deveria fazer, né? Ou seja, Sim. talvez hoje as pessoas não entendam isso, especialmente os mais jovens. É um trabalho que a gente inclusive tem que fazer no processo de passar um pouco daquilo que a gente aprendeu, né? Tem muita gente que já está no mercado há muito tempo e que faz muito bem as coisas, ou passou por experiências tão ruins que você tem como aprender isso, né? Então, esse exercício de perder um pouco da arrogância, que tenha a humildade de escutar, não é? Mesmo que você seja mais bem formado, ou que tenha tido uma formação diferenciada, ou que você se entenda que está num nível diferente, porque às vezes acontece isso,
a experiência, o processo mais empírico ali, de ter passado por isso, ter vivido, traz nuances que é difícil de encontrar em outros lugares, não é? Então, isso termina ajudando bem, e para mim foi parte desse processo de construção. E aí, voltando ao tema da carreira, ou seja, da indústria química tive na Argentina, passei um período realmente interessante de aprendizado. Dentro desse processo da indústria química, saio da Argentina e volto para o Brasil, aí já numa posição corporativa, não é? Eu até então ocupava posições de planta, mais táticas, uma parte estratégica, mas muito mais táticas de implementação e execução, e volto para uma posição na época da Monsanto, mais corporativa, já pensando em região, implementação. Então, que é outro monstro, né? outra brincadeira. Né? Trabalhar de maneira estratégica e coordenar grupos multinível é outra história. Mas foi crucial para o que eu acho para o sucesso que eu acho que eu tive, que eu creio que eu tenho, foi justamente ter conhecido essa dinâmica de trabalho em planta e de conseguir me relacionar bem com as pessoas no sentido até de respeito, né? De respeitar as experiências, de entender as dificuldades, de empatizar com todo o processo, porque quando você é mais jovem, você é muito arrogante na resolução dos problemas, né? Você tende a ser muito arrogante, né? Você sempre acha que você tem a solução. E o curioso é que a solução não é o mais interessante, né? O mais interessante é o processo de entender o problema, não é? Porque existe um discurso que é muito comum, não entrega não entrega problemas, entrega soluções. Esse é um erro crasso, né? Ou seja, as soluções são construídas e são uma parte importante, mas entender o problema é crucial. Caracterizar bem o problema é crucial, senão você não consegue resolvê-lo de maneira eficiente. Você lembra aquela pergunta do Canal Futura, que dizia, aquela propaganda do Canal Futura que dizia: o que move o mundo são as perguntas e não as respostas? Absolutamente, absolutamente. E a gente tende, ou seja, nós todos fomos um pouquinho mais jovens. Quando a gente é mais jovem, a gente tende a essa arrogância, achar que resolver o problema é mais importante, né? E a construção é mais importante. Então, à medida que você constrói bem com as pessoas, e para construir bem com as pessoas, você precisa entender as pessoas, né? Ou seja, se bem a gente hoje vê o Sinek falando sobre isso, né? Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio, não é? Na verdade, isso vem de muito antes, né? Isso vem da Grécia Antiga, já de conversar e entender as pessoas é parte crucial de todo o processo, né? O Sócrates já dizia, buscando um pouco da formação filosófica aqui, que a filosofia é a busca pela verdade, mas o mais importante é a busca, né? É a busca. A busca é o que nos move, é o que constrói as pontes e tudo isso. Então, essa experiência de terreno, né? Eu pessoalmente gosto muito de estar em terreno, de estar em planta. Se existe um ambiente que me traz prazer, é sentar e conversar com os operadores, com os técnicos, com os engenheiros, com os gerentes, todos os níveis. Se você me conhece, sabe que existe uma nuance de humor importante naquilo que a gente faz. Eu acho que é super importante a gente se divertir, né? Mas antes de que a gente efetivamente tenha diversão, eu acho que tem uma questão de respeito também, não? Ou seja, quando hoje eu vou na empresa que eu trabalho, uma automobilística, e vejo aquele pessoal na linha de operação, que são trabalhos complexos, fisicamente falando, né, difíceis, de muita atenção, né? Então, despender tempo e conversar com esse pessoal, primeiro que é muito rico para a gente, né, mais do que tudo, né? Mas é um mínimo de respeito, né, de valorizar minimamente o que as pessoas fazem, que é tão importante para todo mundo, né? Então, com essa abordagem que eu acho que é minimamente humana, acho que todo mundo devia fazer, me permitiu entender um pouco melhor como é a dinâmica de relacionamentos, como as pessoas funcionam em vários países. Eu tive a oportunidade de estar na Argentina, depois morei no Chile, que já vou comentar sobre isso, mas também tive projetos na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, e todo mundo é diferente, mas todo mundo gosta de ser ouvido, e todo mundo gosta de participar. Isso é unânime, né? Isso é unânime. A arte é como você traz o pessoal para a conversa de maneira orgânica. Eu acho que essa é muitas vezes a dificuldade, não? Porque aí demanda um pouquinho de tempo, de dedicação, de entender como é que você pode atrair esse pessoal para conversar no mesmo nível que todo mundo. Depois, justamente em São Paulo, na Monsanto, eu tive essa experiência corporativa por vários anos, e acabei recebendo um convite para trabalhar na Arauco, o grupo Arauco, que chegava no Brasil. Isso em 2005, fiz a aquisição da Placas do Paraná,
e começou uma história que é a Chilena Arauco, uma empresa muito interessante. Eu me uni ao grupo em 2008 e tive uma carreira que mesclou já a área de sustentabilidade com recursos humanos. Eu fiz o contrário do que tipicamente se faz. Normalmente você tem um diretor de recursos humanos, gerente de recursos humanos, que incorpora sustentabilidade. Eu fiz o contrário, eu era de sustentabilidade e incorporei recursos humanos. Até porque, de verdade, tem um prazer de trabalhar com gente, né? Até porque a gente nunca vai entender bem como pessoas funcionam, mas esse processo de buscar entender é super interessante, né? Sim. Então, foi uma trajetória bem legal. Trabalhar na Arauco foi uma boa experiência e me abriu algumas portas no Chile. E aí eu acabei tendo um convite para trabalhar no grupo Finning Caterpillar. E aí já não foi ser expatriado, eu fui para uma posição local, fui contratado como local para lá, fomos com a família, que foi uma experiência espetacular, familiar também. Meus filhos tiveram a oportunidade de fazer o segundo grau lá. E eu conheci os chilenos, eu sou apaixonado por Santiago. Santiago é uma cidade É absolutamente lindo, né? É maravilhosa. maravilhoso. E o chileno, esse sim, ele é diferente do argentino e do brasileiro. É diferente. Mas o chileno é brutalmente profissional, sabe? Um povo É. disciplinado, ordenado, organizado. Então, há uma boa complementação, né? Eu acho que a gente é um pouco mais relaxado. Acho que profissionalmente a gente busca se aproximar desse nível de disciplina. A gente é um pouco mais relaxado, eles são um pouquinho mais enrijecidos no dia a dia. Porém, a partir do momento que você também se envolve na rotina, começa a entender esse pessoal, entender como eles vivem, eu diria que eles são mais parecidos com os curitibanos aqui. Não? Os curitibanos você conhece bem, são um pouco mais fechados, mas depois você conhece o curitibano, depois que ele continua fechado. Não, na verdade ele depois você conhece ele não, os curitibanos são Curitiba é uma minha segunda casa, depois do Principado, e os curitibanos, depois você os conhece, participa do dia a dia, é um prazer, é uma cidade espetacular e um povo muito bom também. E os chilenos, realmente, eu mantenho contato, fiz muito boas amizades e uma network bastante importante com eles, certamente voltaremos lá um dia, mas estando lá depois de 3 anos e meio, quase 4 anos, meus filhos já na universidade e minha filha se preparando para estudar fora, meu filho aqui estudando aqui no Paraná. Então a gente decidiu voltar e eu aceitei uma proposta do Grupo Renault desde setembro de 2019. E tem sido uma experiência muito interessante, porque a indústria automobilística, ela está no processo de desenvolvimento das áreas, especialmente de segurança do trabalho. Então, é um desafio muito importante. Então, tem um time de executivos de primeiro nível aqui que aceitou o desafio de implementar uma cultura ao nível de uma indústria química em respeito à segurança, e justamente nesse desafio eu estou aqui. Olha, que legal. Nossa, que trajetória, né? Fabuloso. Me conta uma coisa, o teu quinto talento é o relacionamento, e você menciona muito a importância do relacionamento, da forma como você presta atenção na história das pessoas, como você ouviu com com esse desejo de querer de fato entender como é a cultura das pessoas e tudo mais. Como é que você poderia contribuir para a gente entender? As pessoas têm um certo desconforto quando a gente fala em fazer networking, em manter os relacionamentos profissionais. Me parece que a maneira como você lida com isso, ela é muito salutar e contribuiu muito para toda essa sua trajetória profissional. Se você pudesse dizer como é que se faz a manutenção das suas relações, visto que a gente tem tão pouco tempo, a gente trabalha tanto e tudo mais, como é que funciona para você o relacionamento e manter aquecido isso? Então, curiosamente, eu sou bastante introvertido até que eu conheça as pessoas, né? Depois que eu conheço as Aham, pessoas, eu tendo a aprofundar o relacionamento, e os relacionamentos são mais potentes aí. Então, fazer network, inicialmente, foi desafiador. Fazer networking foi desafiador, porque estabelecer relações é um processo que não é simples. E sustentar o processo é ainda mais complicado. Eu apliquei uma técnica que eu acho que funciona bem, que é, eu tenho alguns poucos, mas muito bons contatos. ok. Todos os países, todas as regiões. Então eu acabo trabalhando com essas pessoas como se elas fossem certos hubs, né? Certas pontes de contato. Não é? Então eu tenho alguns contatos muito potentes em São Paulo, por exemplo, muito potentes em Curitiba, muito potentes no Vale do Paraíba, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, e eu disponibilizo o meu tempo para isso.
Então, eu acho que essa é uma chave importante, é a questão da colaboração, não é? Então, eu não me nego a estar conversando com as pessoas e ajudando sempre que eu puder. Eu acho que a questão de ajudar e colaborar, ela é fundamental na sustentação de uma network real, porque senão, se Você ela tem fica... saldo na conta do relacionamento, né? Claro. Agora, em alguns casos, até tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso, porque às vezes não entende o objetivo, ou até não quer dedicar o tempo. Agora, se você quer ser ajudado em algum momento, é conveniente que você busque ajudar primeiro, né? Ou seja, que é a história do saldo, né? Fazer isso em algum assunto que te dê prazer é melhor, não é? Então, Melhor. isso ajuda. Então, se você seleciona bons contatos e bons assuntos e provoca esses assuntos, por um lado, provoca discussões todo o tempo. Ao mesmo tempo, sempre que se tem uma necessidade, alguma coisa, você se prontifica a ajudar. E muitas vezes, não necessariamente você saiba como ajudar, não é? Você sabe exatamente como... Mas é a disposição, né? Mas é a disposição de buscar, e através dos... Outra parte que acaba somando com isso é a história nas empresas, né? Eu sempre costumo... Isso é uma coisa que é mais ou menos bem conhecida em todas as conversas, mas estar numa empresa é importante... ter boa performance é super importante, ter bons resultados, mas sair bem também é muito importante, não é? Ou seja, sair de maneira profissional, ética, correta, é super importante. Então, uma das coisas que eu hoje uso, quando eu cheguei na Renault, por exemplo, eu solicitei uma visita a Monsanto, né, onde eu saí de lá muitos anos atrás. E o pessoal nos recebeu de maneira muito calorosa. Nós estamos no Chile e eu já pedi uma conversa do CEO da Fini com o CEO da Renault e ele, de maneira muito gentil, cedeu seu tempo para isso. Então, sair bem é muito importante também. Depois de sair de uma empresa, é muito salutar manter os contatos da empresa que saiu, que você criou uma história, né? Você criou uma história. Em todas as empresas eu tenho histórias e tenho bons causos em todas elas, que a gente sempre compartilha. Então, aqueles relacionamentos que eu criei, eu não posso perder. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, tem relacionamentos na Roman Haas, na Monsanto, na GE, na Finning, na Arauco, que a gente não perde, a gente sustenta isso. O segredo que eu acho importante de sustentar é justamente sempre estar colocando algum assunto que interesse, não é? Que possa interessar para o outro, né? Para o outro, não é? De tal maneira que ele faça o mesmo e sempre me colocando à disposição para poder ajudar alguma coisa, não é? E de fato não me nego, o máximo que pode acontecer é demorar um pouco pela agenda que a gente tem, mas não me nego e ao fazer isso também vem a história do hub, não é? Porque tem a pessoa justamente lá da Roman Haas que eu conheço e que tem, olha, mas tem um pessoal da outra empresa do lado que está com esse problema, não quer fazer um call para a gente conversar? E aí o hub funciona, não é? Sim. Então, selecionar bons contatos, sustentar bons contatos com assuntos que sejam interessantes para todos e promover um pouco do uso do tempo de maneira um pouco mais generosa, termina sendo uma boa receita para sustentar isso. Que legal. Eu queria aproveitar o ensejo. Tem um livro que se chama Nunca Almoce Sozinho. Claro. E, em tese, ele trabalha essa maneira da gente cuidar das relações, dos relacionamentos, né, profissionais. E ele sugere que você coloque na agenda, nem que seja uma vez por mês, você convidar alguém para almoçar. Evidente que em épocas de pandemia vai ter que ser almoço virtual, né, ou um café via Zoom. Mas, de qualquer maneira, é possível a gente manter aquecido esses contatos. E ele comenta isso, né? Não é só por interesse, é porque, de fato, a pessoa vai perceber que é muito legal, é muito bom manter essas relações que você construiu ao longo da tua trajetória profissional, né? A diferença, Adriana, é que assim, tem pessoas que são um pouco mais extrovertidas, onde isso é natural para elas. Fazem isso com uma naturalidade que dá inveja, não é? Sim. Agora, tem uns introvertidos, como eu, por exemplo, que isso não é fácil, não é? Então, uma mecânica que eu de verdade acho que é legal é isso, é buscar essa pessoa que você tenha e buscar um tema que seja de interesse de ambos, não é? Promove o almoço com um tema, não é? Com um tema que sirva para ambos, porque se servir para um só também parece aí uma ação meio ou seja, de aproveitamento ou de consultoria e acaba não sendo agradável. Mas quando é alguma coisa que serve para todo mundo, ou que é um assunto que vai trazer algum benefício, mesmo que seja de conhecimento, de troca de experiência, ter uma motivação para isso, ajuda aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade de promover essas conversas do nada. Perfeito, é uma excelente dica aí, né? Mário, eu queria que você me dissesse uma coisa.
O que você entende que mais ajudou? Se tivesse um fio condutor assim na condução da tua carreira, se você pudesse dizer, dá para notar que tem uma linha que perpassa as atividades, os países, enfim, tudo que eu fiz, né, nesse processo, o que seria? Então, um dos pontos com toda essa história de, de, de de várias assignações, envolver várias funções. Quando eu volto lá atrás, assim, eu acho que o que foi importante para mim, primeiro, foi rapidamente entender o que eu queria, mas mais importante, o que eu não queria. Né? Eu acho que Ok. esse é um ponto importante. Né? Porque o que você quer não é tão claro às vezes, né? Ou seja, o que você quer para a tua vida, para a tua carreira, você normalmente define mais numa faixa, num range, né? Como a gente diz em inglês, né? Ou seja, Agora, o que você não quer fica muito claro para você. Então, isso é importante ter super claro na tua carreira. Quando você já tem claro o que você não quer e tem mais ou menos claro para onde você quer ir, isso permite estrategicamente você começar a se formar melhor, se informar melhor, estabelecer network, relações, o que seja, planejar um pouquinho mais a sua carreira. Então, isso foi importante para mim. Eu também tenho que dizer que eu fui bastante afortunado com com os líderes que eu tive, tá? Gente que se preocupou comigo. Né? E nesse ponto eu fui muito afortunado. Né? Com cada um deles eu aprendi alguma coisa de muito valor, muito valor. Né? Eu acho que foi um ponto é relevante o talento que eles tinham em determinada área, mas também foi relevante eu estar atento a isso, não é? Eu estar buscando isso. Acho que tem essa parte que é importante, eu estar aberto a entender, buscar e questionar e buscar essa relação de entender, essa dinâmica de entender o que a pessoa tem de melhor e aproveitar isso, dar valor para isso. Mas em cada um, tanto do meu primeiro gerente, que foi o Dr. Celso, com quem eu aprendi o rigor científico, né? E nunca mais esqueci isso, nunca mais esqueci isso. Nunca mais me abandonou. Eu não consigo fazer alguma coisa que não seja com absoluto rigor científico. Com outro diretor, eu aprendi a importância justamente de entender a lógica do jogo, né? Porque se tem uma coisa que a gente às vezes precisa aprender na vida corporativa é jogar pôquer, né? E esse jogar pôquer é curioso, né? Porque durante todo o tempo de relações, reuniões, tudo isso, tem muita gente blefando, tem muita gente com boas cartas, não é? Saber ler as coisas, não é? E saber se proteger, e saber contribuir da melhor forma é super importante. Então, tem pessoas que são extremamente habilidosas nesse processo, né? Então, poder aprender com elas, com essas pessoas, foi super importante para mim. E alguns, visão estratégica, né? O Dr. Hélio Matter, com quem eu trabalhei na GE, a rapidez e a precisão com que a pessoa conseguia ler um cenário, né? E já pensar no passo seguinte é uma coisa absolutamente ímpar. Então, tudo isso foi de suma importância. Agora, tem algumas coisas, poder aproveitar isso foi de suma importância, mas algumas coisas mais básicas foram críticas para a minha carreira. Por exemplo, logo muito cedo, falar inglês foi crítico. Eu certamente não teria o desenvolvimento que eu tive, as experiências que eu tive, se eu não dominasse o idioma cedo. Tá aberto a aprender outros idiomas, como foi o caso do espanhol, como é o francês agora, e entender que é necessário fazer isso. Né? Muitas vezes a gente briga com essa ideia, mas por que eu preciso falar o mesmo idioma de outra pessoa, no mesmo nível, e buscar sustentar as discussões que você tem em português, são críticas para o teu desenvolvimento. Né? Então, eu prefiro sempre que quem aprenda seja eu, e eu acho que isso me coloca numa posição estratégica muito importante. Outro ponto também que eu acho que foi, eu já inclusive mudei de emprego por essa razão, é a questão dos valores, da responsabilidade. Né? Eu costumo dizer para as pessoas com que eu trabalho, que assim, ninguém nunca deveria se afastar muito dos estándares, né? Das regras, das leis. Né? E aí tem uma lógica do mal que é complicada. Né? Quando você se afasta da ética, se afasta dos estándares, às vezes você não consegue voltar mais. Né? É um processo, ou voltar é muito caro, é muito difícil. É uma zona cinzenta que você é tênue passar por ela, mas para a volta é difícil, né? Ou você não volta, ou ela é dura. Quanto mais tempo você fica, mais dura é. Que são aqueles acordos com o diabo que a gente comenta fazer, que ninguém devia fazer.
não é? Sim. Mas para isso, especialmente para os jovens, demanda um nível de experiência que a faculdade muitas vezes não ensina, não é? Não, Então, não. por isso que uma das dicas importantes, que foi para mim, foi muito importante sempre, antes de eu entender toda essa questão de talentos, eu usei a experiência de outros, não é? E tive o bom senso de escolher boas pessoas como mentores, né? A gente nem chamava de mentor na época, né? Sim. Mas era um chapa, alguém que a gente confiava e que, não, essa pessoa parece que tem aqueles valores que eu gostaria de ter, eu gostaria de ser como ele. Escolher isso muito cedo e ter a humildade de dizer, olha, eu preciso aprender contigo, isso é importante para mim, é super importante. E as pessoas, em geral, vão ter a boa vontade de fazer isso. Quem está no mundo corporativo... Você chegava e pedia. Eu pedia absolutamente. Não, Isso é assim, legal deixar claro, né, para as pessoas. Elas têm um pouco de receio de dizer como é que eu vou abordar uma pessoa para ser meu mentor, né? essa história de assertividade, né, de você buscar dizer ali, não é fácil também, né? O que acontece é que eu tive uns bons professores de assertividade quando eu era mais garoto, né? Eu tenho uma história, eu conto sempre para meus filhos, meus amigos, que quando eu era garoto eu cortava cabelo num barbeiro que trabalhava com meu pai, né? Trabalhava com meu pai. Eles trabalhavam à noite, no turno de trabalho, e durante o dia ele aproveitava e fazia um bico cortando o cabelo Uhum. de homens, né? E eu não esqueço porque o único corte que ele fazia é um corte que chamava cheio despontado. É um corte que é o único corte que ele sabia fazer. Mas ele fazia muito Meu bem, Deus do ó, céu. famoso seu Carlos de Jacareí. Aí um dia, quando eu já era adolescente, minha mãe me leva numa cabeleireira de verdade, e a cabeleireira me deu o primeiro grande exemplo de assertividade. Ela olhou para mim, olhou para o meu cabelo e falou, meu amigo, não tem o que fazer, tem que raspar. Então, ou seja, quando você Ela não conversa... enrolou, não dourou a Não, pílula. não, essa dureza, essa crueza da coisa, também te vê que, ou seja, não tem muito risco, né? O maior risco ali é que eu dissesse a ela, não gostei, saísse chorando e coisa do tipo, mas e acabou sendo a decisão correta na época, inclusive. Então, assim, com jeito, né? Eu acho que é importante, demora um pouco para a gente aprender como fazer esses approaches, essas abordagens para as pessoas, né? Mas as pessoas, em geral, escutam quando você vai pedir ajuda, né? Óbvio que tem algumas pessoas que são menos pessoas, né? Então, rapidamente você verifica que não é aquela pessoa que você Não é precisa. o caso. Não é o caso. Mas na maioria das vezes as pessoas te ouvem e algumas são tão honestas a ponto de dizer, olha, não sou eu, mas vou te indicar tal pessoa que vai te ajudar, não é? Então Uhum. eu vivi numa época, e eu acho que isso ainda ocorre, mas na minha época é forte isso, onde as pessoas tinham esse espírito de auxiliar. É que é um pouco diferente, as pessoas talvez não se lembrem, mas um período ali, finalzinho da ditadura, um outro Brasil ali, né? Um outro momento, mas havia um cuidado com os jovens naquela época, um cuidado talvez que a gente precise resgatar hoje em dia, né? Acho que a gente não precisa resgatar muita coisa do passado, não, mas algumas coisinhas a gente sempre tem que manter. E o cuidado com o pessoal que está chegando é muito importante, não é? Claro que as pessoas também que estão chegando têm que ter a humildade de estarem abertas a esse tipo Sim, de, né? sim, Esse tipo de sim. coisa. Mas assim, ter alguém que possa te ajudar, quem você possa recorrer para pedir um conselho, para dizer, olha, e para mim também não era também um exercício fácil, porque eu tecnicamente, como eu tinha essa visão de rigor científico forte, era um pouco arrogante do ponto de vista de achar que eu sempre estava certo, né? Uhum. Sempre tinha resposta. Então custava um pouco, era doloroso assim, escutar alguém, mas aí você vai encontrando as pessoas certas e as pessoas vão te dando alguns insights, né, que você considera se você quiser, e isso foi crítico para mim, isso me ajudou brutalmente no processo inicial. Que eu recomendo, inclusive, para todo jovem hoje, buscar essa ajuda. Eu vou repetir a frase que eu abri o programa, porque olha se ela não faz sentido. Ó. O momento em que achamos que sabemos algo é o momento em que perdemos a conexão. Porque olha só como que contém nessa frase, de fato, essa humildade, né? Porque a gente, quando pensa que sabe algo, a gente está vendo por uma perspectiva ou duas no máximo, né? Claro. E quando a gente escuta um terceiro elemento de um mentor ou de uma pessoa mais experiente, no mínimo, a gente tem que dar um tempo para marinar, botar de molho esse assunto, mesmo que a gente não concorde, porque pode ser que a gente consiga ter uma abrangência de olhar e perceber esse viés que a pessoa trouxe, né? Eu acho isso muito interessante. E, Mário, eu queria também te perguntar uma coisa aqui.
A gente, evidentemente, está num caos, assim, né? A gente está fazendo esse programa em 2021, ainda no meio de uma pandemia. Eu queria poder dizer que era no final, a gente não tem nem ideia do quanto tempo isso ainda vai durar. Mas se a gente olhar, eu queria juntar duas perguntas em uma. A gente sabe que o futuro do trabalho, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso tem tido um peso muito grande na mudança de comportamento, né? No ambiente de trabalho e nas nossas escolhas. Se a gente entender essa questão do futuro do trabalho e o cenário de pandemia juntos, o que você sugere para pessoas mais jovens e para os nem tão jovens? Porque o nosso público também não é só de pessoas jovens, assim, tem pessoas mais velhas como nós aqui. O que você acha que seria bons toques ou boas percepções de cuidado com a carreira e de olhar para o futuro, diante desse cenário, tanto de tecnologia quanto de pandemia? Não, Adriana, acho que o primeiro ponto é que todo mundo que está vivendo agora, em final de março, início de abril de 2021, esse momento, primeiro tem que ser grato, não é? Eu estava lendo os números de hoje, nós estamos falando de uma pandemia que tem uma taxa de letalidade de 2,19%, o que significa hoje quase 3 milhões de mortos no mundo. Não é? Claro que existe uma série de coisas que nós estamos fazendo para que nos protejamos dessa enfermidade. Tem gente que se preocupa mais, tem gente que se preocupa menos. Então, naturalmente, aqueles que se preocupam mais estariam mais seguros, mas existe uma certa dose de acaso nisso, porque você pode, em alguns casos, está exposto à doença mesmo por interfaces familiares ou coisas que você tem menor controle. Então, o fato de a gente estar conseguindo passar por isso ilesos, alguns sem ter tido a doença, outros já tiveram a doença e já entendem a complexidade, então já é um momento de olhar assim e dizer, olha, perfeito, estou aqui bem, não sofri as consequências que 3 milhões de outras pessoas sofreram nesse período, e outras muitas mais sofrerão até que isso termine. Então, independente do que cada um professe de religião ou não religião, é um momento para dizer, olha, perfeito, esse é um bom momento. Apesar de tudo, é um momento onde eu estou, e isso significa que eu posso continuar e vou fazer o meu melhor. As empresas, elas já vinham ensaiando um movimento ainda, primeiro, precoce em relação à inteligência artificial, a gente está vendo só aqueles primeiros impactos mais básicos, mas a gente já tinha um ensaio em relação ao trabalho remoto, o trabalho que a gente chama de home office, um trabalho mais remoto, um pouco mais flexível, né? E nessa pandemia, a gente colocou o processo em teste, né? E o processo foi aprovado com louvor. Nossa, boa parte das empresas entende que o resultado foi bastante adequado. Então, ainda que nós ficaremos livres dessa pandemia um pouco mais adiante, com o pessoal todo vacinado, já isso entrando numa característica diferente, já não pandêmica, mas endêmica, mais provável, onde a gente vai estar vendo isso como a gente vê a gripe normal hoje, provavelmente com vacinações recorrentes. Mas, uma vez que isso termine, dificilmente a gente vai voltar ipsis literis ao que era antes, né? Ou seja, ao momento que a gente tinha antes. O mercado de trabalho mudou. Ele mudou. Definitivamente. Definitivamente, isso é indiscutível, né? O quanto a gente vai entender que a gente precisa voltar ao que era, vai depender de uma série de variáveis, mas parece que o consenso é que não. A gente já vai estar no modelo um pouco mais híbrido, um pouco mais, uma parte presencial, uma parte home office, ou remoto, algumas funções integralmente em trabalho remoto, e talvez para a grande maioria um trabalho parcial entre remoto e escritório, ou fábrica, ou o que seja. Né? Então, tem algumas questões aqui que são importantes nessa discussão, que são certas capacidades que a gente, se não desenvolveu ainda, precisa desenvolver rápido. Não é? Urgente. Urgente. Então, uma delas é a questão de autonomia. Né? Autonomia ou seja, alguém poder confiar que você é capaz de realizar as coisas por sua conta, ou seja, estando aí meio que só uma boa parte do tempo, isso é bem importante. Que está vinculado com o termo de responsabilidade, né? Ou seja, se você não for visto como uma pessoa responsável, capaz de gerir bem seu tempo e capaz de entregar as coisas com as quais você se compromete, dificilmente você vai sobreviver nesse novo mundo, né? E por último, tem muito mais coisas, mas das que eu considero mais importantes,
tem um tema do que seria o correlato da interação pessoal, que passa a ser uma interação virtual agora, né? A gente tem que passar a ser capaz de interagir com as pessoas virtualmente da mesma maneira, ou talvez ainda melhor do que a gente fazia antes, né? Isso passa a ser inevitável, né? Eu na minha rotina hoje no Grupo Renault, eu durante a manhã converso com França, com Colômbia, com Chile, com México, com a Argentina e com o pessoal aqui de Curitiba. E é como se estivesse no escritório, ou seja, como se estivesse lado a lado com eles, né? Não é um processo fácil para ninguém, mas é inevitável, isso não tem mais retorno. O pessoal o pessoal um pouco mais jovem, iniciando carreira, me dá a impressão que vai ter um pouco menos de dificuldade nas questões de interações virtuais, porque é um pouco do que eles já estão acostumados, né? Ou seja, não, com todas as redes sociais, com tudo que a gente vive. Não que isso não tenha impactos na questão de saúde mental, que é uma outra conversa que a gente deveria ter em algum momento, é uma boa conversa, na verdade, mas eu acho que eles dominam melhor essa questão e conseguem sobreviver bem. As questões de autonomia, as questões de responsabilidade são um desafio. Acho que são um desafio, né? Eu acho que é um desafio para todo mundo. O pessoal que já está mais tempo no mercado tem um desafio maior, eu acho, né? E aí tem uma dicotomia que é super interessante, porque a gente vive vendo no LinkedIn o pessoal dizendo, por favor, dê emprego a quem tem mais de 50 anos. Que conversa é essa, né? Ou seja, na verdade, as pessoas que têm mais de 50 anos já estão contratando as pessoas que têm menos idade, né? Mas o que acontece é que existe um tema de carreira e de capacidades que precisa ser revisto. Tem pessoas com mais idade que fazem exatamente o que as pessoas mais jovens de carreira fazem, não é? Elas não têm um diferencial, não é? Então, quando o único diferencial que elas têm é que elas entendem que elas devem ganhar mais pela experiência acumulada. Só que para o empregador isso é um pouco difícil de entender, não é? Porque a gente está falando de um resultado, em geral, bastante comparável, não é? Então, aqueles que têm mais experiência e têm diferenciais, não é? O mercado continua sendo o mercado. Não é? Um pouco mais difícil, um pouco menos difícil, mas continua sendo o mercado. A dificuldade é para aqueles que não conseguiram se diferenciar. Eles têm as mesmas características de um júnior, não é? Do ponto de vista do realizável. Esse é mais complexo. Então, o desafio aí é buscar na experiência dos vários anos ali algum tipo de diferencial. Porque tem um ditado que diz que assim, a pessoa que tem vontade tem trabalho, né? Ou seja, tem vontade consegue trabalhar. Na verdade, esse ditado é mais ou menos verdadeiro, porque o ditado correto é quem tem opções consegue trabalhar, não é? Ou seja, a vontade vai te dizer se você está com vontade de trabalhar aquele dia ou não, mas na verdade as opções que você tem de formação, de diferenciação é que vão dizer se você vai conseguir ou não um espaço. E muita gente chegou nesse momento despreparada, não é? As pessoas hoje não têm um fator diferenciador de competição que combine com a idade. E aí esse é um processo duro, é onde as pessoas precisam entender que nesse momento é fundamental não só a questão do plano B, mas a questão de o que eu tenho de diferencial, o que todo esse período me trouxe e como é que eu posso fortalecer isso ao ponto de que isso me traga algum tipo de oportunidade. Então, eu acho que aí é onde a gente tem o grande desafio ali, porque para os executivos, para o pessoal que se preparou e que tem opções, os tempos ainda vão ser duros, né? Mas ter opção te facilita muito a vida. Muito interessante. E me parece que com essa questão pandêmica que catapultou a gente para o ambiente do home office ou do trabalho remoto, independentemente de ser em casa, trouxe essas fissuras. O que era uma fissura agora é uma fossa abissal, né? Claro. Se a pessoa não tinha, de fato, essa diferenciação, ficou muito mais evidente ela estando longe do escritório da empresa. Então, eu concordo muito com você que é um olhar atento que a gente deve ter de diferenciação. E aí a gente volta para aquela questão do quanto os teus talentos são a tua identidade, te diferenciam. Se você souber levar a potência disso e usar com parcimônia, mas também usar com sabedoria esse processo, né? Tem um dos pontos nessa conversa, assim, é muito difícil você sair bem de uma crise tendo que definir as ações dentro da crise, ok? Sim, então, sim. assim, quem está passando por isso sabe a dificuldade, e aí sim, eu acho que nessa questão, aqueles que se preparam um pouco vão precisar
de ajuda, as empresas vão ter que se mobilizar, e aí sim eu acho que a gente tem que pensar em como a gente consegue colocar essas pessoas com mais idade que não se diferenciaram, a gente tem que buscar uma saída social para isso. Mas aqueles que começam a pensar futuro agora, tem que entender que a preparação tem que vir antes da crise. As pessoas têm que gerar essas questões, essas opções, essas alternativas, antes do processo ficar complicado, né? Quando o processo fica complicado, você tem que começar a tirar cartas da manga, né? Elas têm que estar ali já. Sim. Se elas não estão ali, você tem dificuldades. Tem dificuldades, é fato. Excelente. Eu queria também te questionar o seguinte, dentro desse cenário de segurança, você que compreende muito bem, até quando você fala de gestão da crise, para a gente ir fechando, existe alguma maneira fácil da gente explicar como se faz gestão de crise? Alguém que não sabe, não conhece essa metodologia, não sabe como se antecipar, se a gente pudesse dizer, existem boas práticas para se fazer uma boa gestão da crise, porque veja, a gente percebe que tem muitas camadas nesse cenário. Quem foi para casa está tendo que lidar com filhos, quem tem filhos pequenos em casa, está tendo dificuldade de se concentrar, tendo que lidar com filho, cachorro, família, a esposa, o marido, todo mundo junto em casa. Tem a questão financeira, tem gente que perdeu a capacidade, né, financeira de lidar com as questões. Tem gente que não tem essa autogestão que você falou, essa autonomia muito bem desenhada e não consegue, à distância, gerir o seu próprio tempo e tudo mais. Então, dentro desse cenário, existe alguma coisa que você entende que possa ajudar as pessoas? Está tocando meu interfone aqui, ó, não se incomode. Olha lá o home office, né? Claro. Como é que a gente pode dizer sobre gestão de crise nesse sentido? Então, existe uma diferença importante entre gerenciar a crise e responder a uma emergência, a uma situação aí tão complicada como essa, né? Então, gestão, inclusive, aqueles que se interessam, hoje nós temos até normativas ISO sobre isso, tem uma ISO 31000 especificamente desenhada para gerenciamento de riscos, né? Mas a gestão de riscos, conceitualmente falando, do ponto de vista industrial, do ponto de vista mais empresarial, ela vem já desde justamente muito antes da década de 80, quando se começaram a haver grandes acidentes, eventos que podiam colocar em risco, primeiro falamos sobre empresa, depois a gente chega no nível pessoal, que coloca em risco a continuidade, a liberdade de operar de uma determinada empresa. Então, uma das coisas que as empresas aprenderam, antes de toda a normatização que existe hoje, é que elas precisavam prever, não é? Precisavam prever. Os cenários são absolutamente previsíveis, todos. Interessante isso, né? Inclusive esse da pandemia que a gente vive, não é? Sim. Quem trabalha nessa área, que escutou um bom biólogo aí, alguém da área de ciências, que é a minha área, já falar sobre o assunto, era absolutamente inevitável que a gente passasse por isso no nosso tempo de vida, não é? Então, a pergunta é se ela foi suficientemente eloquente para convencer as pessoas da sua indústria a se prepararem ou não. Então, aquelas empresas ou aquelas instituições que anteciparam esses cenários possíveis, determinaram planos de contingência, estão sofrendo menos. Okay? Todo mundo está sofrendo porque tem uma série de fatores que são exógenos, né? são além do seu controle, e aí você não tem muito o que fazer. Mas aqui, os fatores que são endógenos, que são associados à tua própria gestão, você sabe o que fazer, você se preparou para isso. Não é? Então tem um exercício que todas as empresas que tratam esse assunto de maneira séria fazem, elas se sentam para revisar tudo que pode dar errado. E aí, precisa de uma pessoa mais parecida com o pessoal da minha área, que é o que a gente chama de pessimista metodológico. O pessimista metodológico, ele não é aquela hiena da Hanna-Barbera, lembra do Hard? Lembro. Ouvido a Celso Azar. Não, ele é aquele que coloca todos os cenários possíveis e ranqueia, faz ali uma validação da possibilidade, da probabilidade que ocorram e define planos de ação adequados de preparação. Então, ao menor sinal de uma possível ocorrência,
se deflagram os planos e a empresa, dentro daquilo que ela pode controlar, ela vai sofrer menos, né, que o que a gente está vendo em algumas empresas. Então, a gente vê as empresas que eu trabalho, assim, é difícil, porque existem muitos fatores fora do nosso controle. Por exemplo, as pessoas deixam de comprar carro, por exemplo, naturalmente, isso impacta o mercado de toda a indústria automobilística. Mas dentro do mercado que se apresenta, nós conseguimos produzir porque a gente determinou protocolos que são adequados para evitar que as pessoas doeçam dentro da companhia, se contagiem dentro da planta, e a gente consegue manter um bom nível de operação. Então, a gente consegue manter, dentro do contexto que se apresenta, um bom padrão, um padrão seguro para as pessoas. De fato, eu diria que nas empresas sérias, as pessoas correm menos risco de contrair Covid dentro das empresas do que fora. Não é? Tá o nível dos protocolos que foram implementados e que a gente gerencia. Então, a metodologia existe e depende da capacidade do time de antecipar esses cenários. Olha, com exceção de um buraco negro que engula a Terra, que também é possível, não é? Para o qual a gente não tem muito o que fazer para se preparar, certo? Ou seja, não tem jeito. Tudo aquilo que é mais ou menos terrenal, a gente consegue aplicar probabilidades, a gente consegue se preparar. Isso é um pouco mais difícil quando a gente fala de pessoa física, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se preparar para os cenários ruins, né? As pessoas, em geral, elas tendem, e são motivadas hoje a serem assim, tendem a buscar um nível de otimismo que não é condizente com o mundo que a gente vive. Né? Então, não estou querendo dizer com isso, e aqui sempre recomendo Schopenhauer, que é um filósofo alemão importante, se você quiser chorar de nervoso, ler o indivíduo, mas é muito importante, né, para entender que a vida, é como ela é, não é? Ela tem essas características, não é? Então, não quer dizer que você precisa viver de maneira lúgubre, triste, não é? Mas entender que a vida é assim, e tem essas características, você pode perder o emprego, você pode adoecer, alguém da tua família pode ter um câncer, essas coisas podem acontecer e é provável que ocorram. Né? Então, ter um mínimo de preparação te ajuda a saber por onde sair, né? À direita ou à esquerda, para o centro, e poder minimizar os impactos. Né? Então, esse é um exercício que todo mundo devia fazer. O pior cenário é quando você só tem que responder, não é? Você chegou, a crise está, você não se preparou, que é aquela pessoa que perdeu o emprego e não sabe o que fazer, não é? Então, aí as saídas são difíceis, a pessoa vai sofrer mais. Claro que todo mundo vai sempre achar uma saída, sempre há uma saída, ainda que não sejam as mais agradáveis, mas sempre há, mas o custo é muito alto. Não é? Então, a questão de gestão de crises é fundamentalmente embasada por antecipação. É você conseguir enxergar tudo aquilo que pode dar errado, coloca uma nota, ranqueia isso para ver se isso pode ou não, e tenha pelo menos, se acontecer isso, eu já sei por onde sair. Eu me preparo ali, e claro que enfrentar isso depois vai ser outra história, mas chegar com esse nível de preparação mental, sabendo que você estudou, também te ajuda a enfrentar as coisas de frente, não é? Ou seja, realmente com uma atitude melhor, porque você já imaginou o que podia acontecer. Não é? Então, gestão de crises, de maneira simplificada, vai por aí. Muito bom, excelente. Isso traz um panorama geral, porque quem está olhando para a carreira imagina cenários ou de demissão, incorporações de empresa, aquisições, mudança de cultura, você não gostar dos valores de uma empresa, quer dizer, tudo isso, se a gente mapear e entender que é possível de acontecer, nós vamos tornando mais realistas. E os planos já são com muito mais transparência e clareza, né, do que você tem que fazer no seu cotidiano, né? Existe uma certa... Perdão. Não, pode falar. Uhum. Existe uma certa beleza no pessimismo que o pessoal não entende, que eu até vou escrever sobre isso. Esse é um assunto que me interessa muito, né? Porque o pessoal sempre pensa no pessimista como aquela versão mais depressiva, assim, não é? Isso representa uma parcela dos pessimistas. Mas boa parte dos pessimistas são aqueles que buscam entender o que pode dar de pior, que pode acontecer de pior, buscam se preparar para isso. Isso não acontece, fantástico, brilhante, não é? Mas se acontecer, você sabe o que fazer, não é? E que não implica que você não vai curtir o momento, que você não vai aproveitar a vida, mas você está um pouquinho mais consciente daquilo que te cerca. Quem fala muito isso é o Nassim Taleb, no Antifrágil. Claro. Ele comenta bastante sobre essa percepção, né? E, por falar nisso, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast Escola de Carreira, que a gente sempre pede uma sugestão, já que você tem tanta história para contar, tanta vivência, a gente quer conhecer um pouco, assim, uma sugestão ou de livro, ou de filme, de alguma coisa que você queira colocar no radar para quem está ouvindo a gente.
Eu sou um cinéfilo, eu sou apaixonado por filmes e gosto muito desses filmes. Eu assisto qualquer coisa, na verdade, sendo honesto contigo, eu assisto qualquer coisa, né? E gosto muito de assistir filme. Mas eu gosto muito de filmes que nos mostram um pouco de contextos de época, onde a gente possa aprender coisas, especialmente coisas que a gente aprende para nunca mais correr o risco de repeti-las. Né? Eu acho que isso é muito importante. Tem dois filmes que eu acho, eu recomendo para todos os amigos e por isso recomendo aqui, que eu acho que todo mundo tem que assistir. Né? Um é o mais atual, que é o Green Book, né? Que é um filme justamente que fala sobre o racismo na década de É 60. maravilhoso. Né? É um filme que vale a pena, mas ele é muito importante quando assistido também com um livro chamado, com um filme chamado Mississippi Burning, Mississippi em Chamas, que é uma versão anterior, não é? do que tem o Gene Hackman e o William Dafoe como atores, que é mais cru do que o Green Book, né? Bastante mais cru em relação ao que era na primeira metade do século passado. O tratamento racial nos Estados Unidos. Eu acho que assistir isso, eu assisto todos os anos algumas vezes, porque eu acho que isso tem que te sensibilizar. Eu acho que você tem que olhar aqui e falar, isso nunca mais pode acontecer outra vez. Nunca mais pode acontecer, né? Fabuloso, fabuloso, muito boa sugestão. E em livro, tem um livro que eu acho que todo mundo que gosta, ou pelo menos quer entender um pouquinho mais sobre pessimismo, né? Já não falando dos clássicos, Schopenhauer é super bom, Chamfort, que é um filósofo francês, tem um livro chamado Breviário de um Cínico, que é espetacular, se alguém quer rir um pouco, já pensando numa filosofia um pouco mais efetivamente cínica. Mas tem um livro que é de um filósofo britânico chamado John Gray, e o livro chama Straw Dogs, Cachorros de Palha, tradução literal em português. Esse é um livro que trata sobre da crueza da existência da raça humana e o nosso papel no mundo. É um livro que todo mundo devia ler, não para se deprimir, mas para entender o que é uma visão um pouco mais, não sei se realista, um pouco mais fatalista da nossa presença e como é que a gente pode tratar esse tema para que a gente saia dessa visão, porque a gente chega à conclusão de que um mundo mais humano não é necessariamente um mundo melhor, não é? E que é uma coisa que a gente está aqui para resolver. Não é? Olha que interessante. Muito obrigada pelas sugestões. Os filmes eu já assisti, mas eu vou rever pela tua perspectiva, e o livro eu vou procurar para ler, porque me chamou a atenção. E, Mário, eu queria super agradecer aqui a tua participação. Eu achei que você trouxe pontos bastante oportunos, relevantes. A tua experiência ela é muito rica para quem está interessado em olhar para a carreira com essa assertividade, né, de raspar o cabelo. Exato. Mas eu achei muito legal a forma como você fala da cultura, da mudança dos países, do entendimento das relações, como você estuda contexto para poder usar isso no teu dia a dia. Eu imagino que se você escrevesse um livro, isso teria como se fosse um método, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Dá para cortar com a faca, assim, sabe? De tão denso e, ao mesmo tempo, de tão palpável que parece ser a forma como você conduz seus processos, assim. Então, eu acho elogiável e eu admiro muito o teu trabalho. Eu fiquei bem feliz que a gente pôde ter essa conversa e espero que a gente possa ter tantas outras, né, nesse sentido, porque ela vai ser muito útil. Obrigada mais uma vez, viu, da sua participação. Não, sou eu quem agradece e agradeço primeiro porque nós temos uma história de coach e coachee, que foi muito importante para mim, então eu valorizo muito aquilo que eu aprendi contigo e as oportunidades de interagir contigo, são realmente de grande valor para mim. Naturalmente, quando a gente fala em 40 minutos, 1 hora, dá vontade de aprofundar muito mais todos os temas, então eu também, ao pessoal que te acompanha, eu me coloco à disposição, aqueles que quiserem trocar uma conversa, uma prosa nessa ideia de aumentar o nosso networking, vai ser um prazer. Muito obrigada. Você podia deixar algum e-mail teu de contato, pode ser? Claro que sim. Claro que sim. O e-mail pessoal, acho que é o mais fácil, é o M de Maria, SOUSA, M Souza, 248, números 248, @gmail.com. Tá, então msouza248 @gmail.com. Então, se alguém tiver algum interesse.
O Souza com S, porque os Souzas com S são da parte pobre, né? Os Souza com Z são a parte mais rica da genealogia, ali, claro. Eu entendo. Claro, É como o meu, é Ferrareto com T só, não capricharam claro. tanto. Mas, Mário, muito obrigada. E quem gostou desse episódio, sinta-se à vontade de indicar para algum conhecido. Se você achou relevante ou quer contribuir com algum tema, também escreva para a gente. É muito importante a sua participação e o nosso intuito sempre no Escola de Carreira é ajudar as pessoas a aumentarem a sua consciência e a percepção do seu mundo, da sua vida e a sua atuação no ambiente de trabalho. Obrigada mais uma vez pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.